Boa tarde, caros alunos. Vamos iniciar aqui nossa sequência, nossa aula número 4 do curso técnico em automação, a disciplina Introdução à Robótica, aula 4. Na aula anterior nós falamos sobre as aplicações dos robôs, vamos continuar nessa aula falando sobre a aplicação dos robôs. Na outra aula nós falamos sobre as funções da parte do robô no chão de fábrica, na parte de soldagem. Nessa aula agora, nós vamos estudar outras aplicações dos robôs. Os robôs são utilizados com a possibilidade de trabalhar em diversas operações industriais. Algumas células robotizadas possuem aplicação de soldagem, como nós já vimos, então pode ser também pintura, usinagem, também com aplicação de paletização, que nós vamos ver, que é uma das aplicações no Brasil que está sendo muito procurada por fábricas de bens de consumos, bebidas e alimentos. Além da paletização, nós também vamos falar sobre um pouco da parte de embalagem de produtos também, que a robótica está sendo inserida, ok? Então vamos falar sobre a paletização. A paletização robótica tem o objetivo de deslocar e empilhar produtos dos pallets de uma forma altamente eficiente. O processo de paletização otimizando, considerando que a paletização robótica pode contar com robôs programados adequadamente para atender exatamente o ritmo da produção de uma determinada empresa. Então, no final ali do processo, tiver um processo tudo automático, um processo semi-automático, um processo semi-robotizado, parte operadores, parte robótica. No final, por as caixas ficarem com os produtos ali, várias TVs, vários fornos micro-ondas, várias embalagens de produtos dentro de uma caixa, esses produtos tendem a ter um determinado peso. Então, com a repetição ali, várias horas no dia executando essas atividades, o colaborador sentia um desconforto, uma parte insalubre, um desconforto ergonômico. Então, os robôs foram inseridos nesse processo para evitar também a parte, na parte ergonômica, o afastamento pela parte ergonômica do operador. Então, falando ainda sobre a paletização, a operação de paletização costuma ser um posto de trabalho com diversos problemas de segurança e ergonomia do operador, como nós falamos. Muitas empresas, como os dos ramos alimentícios, possuem cargas com mais de 50 kg de produto, certo? Então, eles comentaram aí, uma carga com mais de 50 kg de produto, fazendo que os colaboradores tivessem que pegar manualmente saco de grãos, por exemplo, a fim do percurso da linha da produção, certo? Então, uma carga acima de 50 quilos, você há de concordar comigo, uma vez, duas vezes, ok? Mas quando isso passa a ser frequente durante o dia todo, isso causa um desgaste tremendo. Nós sabemos que a ergonomia, a insalubridade e a ergonomia, não cabe a gente entrar nesse mérito aqui, mas a insalubridade, a ergonomia não causa só desgaste físico, só danos físicos, mas a gente sabe aí que causa também danos psicológicos. Então, a robótica ela veio também para esse meio, de ajudar também nessa parte, no caso da fadiga e outros fatores aí, que todos os processos anti-ergonômicos, eles prejudicam o colaborador, ok? Continuando aqui, vantagem do uso de robôs para paletização. Algumas vantagens da utilização de robôs convencionais ou colaborativos nas indústrias são diminuição de processos trabalhistas por segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos, então a redução, e aí várias doenças de coluna, hérnia de disco, bursite, não sou um especialista nessa área aí, mas várias doenças na parte de coluna, ombros, braços, pernas. Então, tudo isso aí, a robótica ela veio para reduzir isso, certo? Outra vantagem, a alta produtividade, o robô pode operar 24 horas por dia, sem pausas, economia operacional, uso de robôs
acaba tendo um payback rápido nessa aplicação. Nós já falamos a respeito do que é o payback, o retorno de investimento, no início da aplicação de robôs, lá na década de 50, 60, 80, quando os robôs começaram a ser inseridos na produção industrial, eram bastante onerosos. Nós já comentamos isso. Já agora, atualmente, com a produção de robôs, com o emprego de robôs em larga escala nas indústrias, os robôs já ficaram a preços acessíveis. E isso aumentou o retorno do investimento. O payback é relativamente curto, o retorno do investimento. Você faz investimento, a princípio você vai achar que é alto, mas o retorno do investimento, exatamente por alta produtividade, evita causas trabalhistas e tudo mais, esse retorno ele é rápido no investimento que o empresário, CEO, as empresas fazem, ok? Vantagens dos robôs para paletização, continuação, né? Diminuição dos riscos de falha. Os robôs são extremamente seguros e não se cansam. Isso faz com que o trabalho feito com essa automação seja totalmente eficaz e seguro. Embora existam muitos funcionários altamente competentes e capazes de executar a paletização manual, ainda assim está sujeito a falhas, considerando o fator humano. Então, como comentei no slide anterior, a fadiga, vamos dizer assim, o excesso de peso, ele mexe com o psicológico, né? Ele trabalha, algumas empresas trabalham com ar-condicionados, centrais de ar-condicionados, outras não, com sistema de ventilação, tudo isso afeta na ergonomia. Então vai chegar uma hora que o operador ele vai estar mentalmente cansado, e isso aí aumenta a possibilidade de erros na paletização, no empilhamento. O robô não, o robô ele vai estar ali, você faz o programa e ele vai fazendo a atividade sem estar realizando a fadiga. É claro, como nós vamos estudar uma parte disso, né? A robótica ela é bem ampla. O que nós estamos estudando aqui, na verdade, deixar bem claro que é a introdução da robótica. A robótica é uma especialidade, é uma especialidade da área da engenharia mecatrônica que vai muito a fundo, vai muito além. Cada robô tem a sua capacidade de carga, quantos pesos, a distância, grau de liberdade, quantos eixos. Isso aí é o que nós vamos estudar, pelo menos o início disso nós vamos estudar nessa disciplina. Mas o robô ele tem o seu, vamos dizer assim, a quantidade de peso que ele pode suportar, que ele pode fazer o transporte, ok? Então, outras vantagens aqui, lembrando aqui, pessoal, que essas figuras ilustrativas que a gente coloca na apresentação realmente são reais, é realmente o que existe na indústria. Então, eu sempre estou procurando fazer essa conexão de nós, no caso eu, professor, aluno, com a realidade do processo. Não é nada fantasioso aqui, não é nada... Essa parte de robótica industrial, ela é bem recente, é o que realmente está funcionando dentro das indústrias, dentro da Moto Honda, dentro da Yamaha, numa indústria de alimentos, todos os segmentos, numa indústria cerâmica, numa empresa agrícola de grande porte, transporte de grãos, enfim, pessoal, é uma infinidade, é uma indústria automobilística, é o que realmente está acontecendo. A gente não está levando nada imaginário aqui, como no início nós falamos lá dos robôs, na era lá dos filmes, Exterminador do Futuro, nós já falamos que isso aí, estamos caminhando nesse processo, não chegamos nesse nível, mas isso aqui, a robótica industrial, é o que realmente existe, é o que realmente é aplicado, ok? Então, quando utilizamos o robô com uma programação bem pensada e definida, esse risco virtualmente é eliminado. Conclui-se então que a paletização robótica pode se obter uma série de benefícios. Além da redução da mão de obra, os funcionários que estarem realizando esse trabalho podem ser relocados para outras funções onde há real necessidade da presença humana. Ou seja, eu tiro a função de carregar o peso, de carregar cargas, eu tiro o operador dali e coloco para a operação de inspeções, controle de qualidade, controle de estoque, melhorias no processo,
o que pode ser melhorado. A gente já viu aí, a gente falou que um pouco, né, sobre as vantagens de você também trabalhar com o sistema de automação. Uma vez que você instala o robô, não significa que você não pode fazer uma melhoria dele na programação dele. Você pode, como nós já comentamos ali, reduzir 2, 3 segundos um processo, um movimento mais curto para ele executar a tarefa. Isso pode ser totalmente viável. No slide anterior, lá na aula anterior, o que a gente falou? Que era feita uma operação lá com operadores 60 minutos, o robô entrou e a produção foi para 5 minutos. Eu posso, professor, reduzir aí mais 30 segundos? Pode, ver lá o que pode ser melhorado, um movimento mais curto, uma aproximação, um movimento, tudo isso aí o robotista, junto com o pessoal lá da automação, junto com o engenheiro de automação, engenheiro de desenvolvimento, que vão trabalhar com isso, certo? Que vão realizar esses tipos de melhoria com o passar do tempo. Não significa, implantei aqui o robô não pode ser melhorado na programação. Pode sim, claramente, ok? Então, um outro processo aqui, além da paletização e da solda que nós falamos, a pintura a spray. O uso de robô na pintura a spray consiste na fixação de uma pistola de tinta spray no atuador do robô. Tem como características principais controle de trajetória contínua, movimentos rápidos e baixa repetibilidade. Essas são as características da pintura spray. Okay? Então aqui, vamos falar um pouco da pintura spray robotizada, né? Vamos dizer assim, com a inserção da robótica. Na aplicação de tinta, a flexibilidade dos robôs se torna evidente, os quais podem armazenar um programa específico para cada parte a ser pintada. Muitos robôs nessa aplicação não possuem sistema de sensoriamento. Isso porque a parte a ser trabalhada e posicionada a uma dada distância, e é uma direção da base, podendo ser realizado em objetos parados ou em movimentos. Ou seja, você pode realizar pintura de peças de carros, capas de celular, algumas estruturas, né, a carenagem, vamos dizer assim, do celular são pintadas, algumas estruturas de, vamos dizer assim, fogões, de indústria que fabrica fogões, indústria que fabrica geladeiras, forno micro-ondas. Pode ser inserido robótica nesse processo, professor? Pode, porque eu tenho certeza que existe já algumas empresas que já fazem isso nesse processo. Então o robô ele pode pintar tanto peças paradas, tem ali a peça parada na estação, na célula, e o robô sai pintando ali as laterais, as partes internas da peça, né? Da peça a ser colocada, da peça a ser montada, dos produtos que nós já falamos aqui, ou essa peça pode estar em movimento, numa esteira em movimento, e o robô realizando ali os processos de pintura. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, pessoal, nós não podemos colocar, nós estamos trabalhando nessa parte das aulas mais virtuais, das aulas ao vivo, nós vamos trabalhar isso já na próxima semana. Mas uma coisa que eu deixar bem claro, todos esses processos que nós estamos falando, tudo isso tem nas plataformas digitais. Você pode pesquisar isso no YouTube, chegar lá e pesquisar processo de paletização. Você vai ver lá o robô realmente trabalhando, paletizando, processo de um robô, soldagem a ponto, você vai ver ele realizando a soldagem a ponto. Processo de soldagem MIG-MAG, você vai ver processo de soldagem plasma. Então, como eu falei, todos esses processos eles são reais. Então, você vai ver, nós iremos ver, e vocês irão ver os processos reais e nas empresas que são realizados. Infinitos aí, eu acho que tem centenas de vídeos na internet que tem no YouTube, no caso aí, que mostram essas atividades dos robôs, certo? Industriais. No caso de objetos estáticos, o robô começa a operação apenas depois de receber um sinal confirmando que a parte a ser pintada está corretamente posicionada, ou seja, um sensor, quando a peça para ali na estação, um sensor atua, manda um sinal para o robô via CLP, certo? E o CLP manda um sinal, o robô vai lá e executa a operação de pintura, ok? Quando trabalhando com objetos móveis, o robô recebe sinais do trilho, ou seja, ali onde ele está passando, do trilho, e quando a peça está passando ali no sensor de presença, e o robô vai lá e executa a pintura. Vamos lá, continuando aqui. Sinais que permitem, sendo emitidos enquanto a peça estiver em movimento,
atualizando o robô acerca da distância e da direção da peça em relação à base. Pintura spray ainda, os benefícios alcançados com a utilização do robô no processo industrial de pintura são visíveis. Eles impactam no aumento da produtividade, aumenta a confiabilidade do processo, melhora a qualidade, reduz os custos operacionais, além da redução de mão de obra, sem falar que realiza trabalhos perigosos, prejudiciais à saúde devido aos agentes tóxicos contidos no processo. Então, eu comparo assim um pouco, né? Processos distintos, mas eu comparo um pouco o processo de pintura com o processo de soldagem que nós estudamos na aula anterior. Então, se nós fizermos uma comparação, traz os mesmos benefícios, né? Principalmente eu sempre, quando eu costumo trabalhar, eu sempre procuro preservar a segurança, a saúde do trabalhador, dos colaboradores que estão trabalhando comigo na linha de produção, que estão trabalhando comigo na manutenção. Eu sempre procuro preservar isso. Então, eu acho esse tópico muito importante. Sem falar que realizam trabalhos perigosos, o robô faz trabalho perigoso, prejudiciais à saúde, estou repetindo para enfatizar bem, repetindo isso, prejudiciais à saúde devido aos agentes tóxicos contidos no processo. Sabe, né, que a tinta é fabricada de vários produtos tóxicos, aí, que solventes e outros produtos. Então, o robô ele retira a gente, né, vamos colocar vamos dizer assim, nós do processo, e coloca o robô para executar essas atividades, nos preservando. Nós vamos render muito mais com produtividade, com qualidade, com assertividade. Essa palavra é boa, né? Assertividade. Se nós tivermos bem de saúde, se nós tivermos com um uniforme correto, com um uniforme limpo, enfim, a robótica ela é sensacional, pessoal. É isso que nós estamos estudando aqui mesmo na nossa disciplina, ok? Então, continuando aqui, os robôs automatizados fazem tarefa de pintura em tempo muito menor e com grande qualidade, sem falar que não sofre acidentes, não faltam trabalho e outras coisas que um funcionário, né, um colaborador faria. Uma das curiosidades do processo de pintura é que alguns lugares de lama de tinta é utilizado por empresa como combustível, ajudando assim ao meio ambiente, visto que um dos processos, o problema de descarte de resíduo. Então, isso aqui é mais uma coisa ambiental. Aquela sobra ali da tinta, aquela lama, né, que sobra durante que está pintando, nós sabemos que a tinta spray, então aquilo vai ali, está dentro da cabine, o robô está dentro da cabine. Antigamente era um pintor que ficava dentro dessa cabine. Então, aquele spray, ele vai, né, escorrendo ali durante o dia, e no final do processo aquela lama, né, lodo, como ele chamou aqui, reunido, colocado em recipientes, e isso aí é usado como combustível para a empresa, né, para evitar exatamente que isso vá para a extração de tratamento. Por mais que vá para a extração de tratamento, isso na verdade que isso vá alguma contaminação para o meio ambiente. Esse é o objetivo da empresa, no máximo que ela poder reutilizar isso para que não atinja o solo, não atinja os rios. Isso aí é uma premissa básica e fundamental para qualquer empresa, ok? Preservar o meio ambiente. Então, continuando aqui. Então, aqui, ó, um outro processo que o robô está inserido é a carga e descarga em máquinas e ferramentas. Máquinas de ferramentas são aquelas que realizam o processo de usinagem de peças, como, por exemplo, torneamento, desbaste, moagem, etc. Antes da integração de robôs no processo, a introdução de dispositivos CNC por computador reduziu a necessidade de operadores hábeis em usinagem para a realização apenas das atividades de carga e descarga das máquinas. Durante muito tempo, o uso de robô nessa atividade ficou reduzido por acreditar ter custos muito elevados. Sempre a robótica no início, eu creio, quem tem essa resistência, principalmente na atualidade, pessoal, nós estamos no ano 2020, é totalmente retrógrado ter um pensamento desse e inserir um robô numa linha de produção e numa melhoria do processo, ter esse pensamento atual. Então, nós que trabalhamos com isso, nós somos engenheiros, somos técnicos, achamos totalmente viável e econômico. Tem planilha de payback, de quanto é o retorno de investimento, retorno de investimento em um ano,
quanto de causas trabalhistas, quanto de peças, aumento da qualidade, aumento da produção. Um robô se paga tranquilamente, ok? Então, antes os operadores, quando se fala em ergonomia, repetibilidade, né? O operador ali fazendo, retirando, colocando peça, colocando em outra máquina, fazendo isso várias vezes durante o dia. Aí pensa esses movimentos aqui, né, no braço, no ombro, nas pernas, se deslocando. Tudo isso aí, pessoal, executado centenas de vezes durante o dia. Isso aí, durante, vamos colocar aqui, 5 dias, vamos colocando um trabalho de segunda a sexta ali, o operador realizando esses movimentos, ele vai adquirir alguma doença. Não tem como escapar. Quantas pessoas aí não foram afastadas e ainda estão afastadas, algumas até inválidas, e afastadas dos seus postos de trabalho, um operador. Isso, quanto que atinge, falando ainda no fator psicológico, ok? Então, a robótica, nessa parte dos tornos CNCs, a gente sabe que os tornos CNCs trabalham com peças, né, metálicas, fabricação de peças metálicas para diversos tipos de segmentos. Indústria de autopeças, indústrias do polo de duas rodas, do polo automotivo, de fabricação de máquinas, de equipamentos, enfim. O torno CNC ajuda nesse sentido, certo? Então, o que foi inserido aí? O robô nessas estações. Então aqui nós temos as figuras, aqui ó, duas figuras, os dois tornos do torno TNC, ó. Então esse robô coloca a peça aqui, né? E vice-versa, conforme for lá o segmento da linha, né? O sistema de produção, né? De sequência da atividade, o robô com rapidez, através de sensor, como já falamos, CLPs, de programação, faz esse transporte de uma máquina para outra, aqui ó, o robô trabalhando em interface junto com o outro. Então eles fazem essa atividade. Então, continuando aqui o comentário, como os dispositivos CNC passam a realizar a atividade de ajuste de parâmetros das máquinas de acordo com o processo envolvido. Eu falei, né? Troca de peça de uma máquina para outra. E troca de ferramenta das máquinas. O robô veio após provar ter uma relação ótima custo-benefício, como nós estamos falando aqui direto, a ocupar a posição de carga e descarga das máquinas, deixando o ser humano com a função de supervisão e reparo em peças danificadas, ou seja, no controle de qualidade, né? Então, nós vamos trabalhar no controle de qualidade, na eficiência, como já falamos, tanto do CNC, ele realizar uma operação mais rápida, com uma ferramenta de maior dureza, enfim, as indústrias de manufatura, elas estão em alta, os engenheiros de automação, engenheiros de manufatura, a parte de desenvolvimento trabalham nisso tranquilamente. Então, nós vamos ficar com essa parte de desenvolvimento, de melhoria de processo, ok? Assim, o robô passou a ser integrado como parte de célula de trabalho, servindo várias máquinas de ferramenta, pallets e outras unidades auxiliares de transporte, certo? Além do robô, ele faz essa operação da máquina, ferramenta, ele também faz a parte de transporte, pega essa peça produzida, coloca num pallet, coloca num dispositivo ali, se for várias peças iguais, ele coloca, faz o empilhamento, a organização das peças. Então o robô, ele faz isso tranquilamente. Isso também vocês podem ver no YouTube, tá bom, pessoal? Continuando, carga e descarga de prensa, certo? É semelhante ao processo de carga e descarga de máquina e ferramenta do torno CNC. O processo de prensagem nada mais é do que a operação usada para remodelar e dar forma às peças. O robô pega uma peça bruta, no caso aí uma chapa bruta, certo? Uma chapa de aço bruta, coloca num molde aqui, ó, nessa parte especial, coloca no molde especial. Ele, por sua vez, é posicionado em uma prensa e é exercida uma determinada pressão, né? A prensa abre, fecha com a peça ali, uma determinada pressão, e retira-se a parte da peça até o que ela se obtenha uma forma, né? Forma de uma carroceria, de uma lateral de um carro, de um teto, forma de um forno micro-ondas, ali de uma lateral de forno micro-ondas, forma de uma tampa de uma geladeira, de uma tampa de frost free. Então, imagine lá uma chapa de aço entrando reta, vamos dizer assim, larga, e o molde vem, prensa aquela peça, o robô vai lá, pega aquela peça pronta, coloca numa esteira e assim
vai seguindo sucessivamente, ok? Nesse processo. Então, o processo de prensagem, o robô ele tem esse contato, né? Sem falar na segurança, ergonomia e tudo mais aí, esse benefício. Então, a carga e descarga de prensa. Geralmente, a peça passa por várias operações de prensagem até que se obtenha uma forma final, ou seja, não é só uma estampagem, uma dobra que a peça vai ficar daquela forma que nós já conhecemos. Então, são vários processos, ok, pessoal? Pois esse processo, o robô transfere a peça prensa para os pallets. Os benefícios do uso do robô nos processos de prensagem são melhoria nas condições de trabalho dos operadores, sempre isso aí, diminuição do acidente, certo? Isso aí comenta-se muito, eu acho que em segurança do trabalho, mas muitos acidentes da década de 80 e 90, com prensagem de braços, mãos, pernas, o robô ele veio para atuar nisso, né? A robótica. Redução de mão de obra, aumento da produtividade. Então, outra finalidade aqui do robô, a parte de embalagem, como nós já comentamos, o robô colaborativo, como também é chamado robô de embalagem, pode se distribuir em pilhas e camadas a embalagem de produtos. Também pode colocar produtos dentro da caixa, vários produtos, no caso aí várias garrafas, né? vários produtos, e arrumar esses produtos dentro da caixa, embalagem. E por que não fechar essa caixa e passar ali a fita, né? Fita adesiva ali para fechar essa caixa. Tudo isso o robô faz. Participar da armação das caixas e alimentar as máquinas, ok? Isso o robô faz. Quais as vantagens de um robô colaborativo, ou seja, de um robô de embalagem? Veja alguns exemplos que vamos falar agora. A produtividade aumenta muito com menor tempo para a realização de várias atividades. Os robôs colaborativos são leves, fáceis de instalar e podem ser fixados em máquinas ou linhas com apenas alguns parafusos. Os funcionários podem deixar de realizar atividades repetitivas, perigosas e insalubres de serem recolocados para tarefas mais complexas e dinâmicas. Então, nós temos aqui um robô de embalagem, né? Pega ali, vamos imaginar aqui, várias embalagens, várias embalagens de leite, vamos colocá-la em uma caixa. Então, o robô também executa essa atividade, ok? Então, há algumas vantagens, vamos ver algumas vantagens aqui. Diminuição de risco de despesas com segurança do trabalho, sempre isso. Redução de custos com erros de operação, travamento na produção, perda de materiais de retrabalho por falha humana, atividades repetitivas e demoradas com o transporte de cargas internas, torna-se rápido, eficaz e independente da jornada de trabalho. Então, pessoal, aqui nós tivemos as principais funções, as principais atividades que os robôs executam na área industrial, ok? Eu tenho certeza, nós estamos no curso certo, o curso técnico de automação, recomendo depois, isso aí a gente fala em sala de aula, o curso de engenharia também de automação, é uma área fantástica, ok, pessoal? Então, um abraço a todos, até a próxima aula, um bom fim de semana.